Bom, está encerrado o Campeonato Brasileiro. De momento, depois de uma rodada épica, eu diria, muito tensa. Na parte de cima, o Palmeiras empatou com o Cruzeiro, mas com os tropeços de Atlético e Flamengo, o time ficou com o bicampeonato, né? Conseguiu aí o seu 12º título com asterisco, já que o time teve a questão da unificação dos títulos de 70 para trás. E mesmo sem os asteriscos, se torna o maior campeão brasileiro com 8 títulos, o Palmeiras de Abel Ferreira. E na parte de baixo, essa sim teve emoção até o fim, emoção para tudo que era lado. O Brasil inteiro acompanhando aí, a câmera do Ediel ficou tão emocionada até que resolveu pular. Mas o Vasco se safou com a vitória sobre o Red Bull Bragantino, num jogo em que a equipe Cruz Maltina, Cássio Ângelo, entrou muito tensa, muito com a perna pesada ali. Claramente os jogadores estavam sentindo a responsabilidade. E o Bragantino fez uma partida até digna, né? Honesta, brigou ali, competiu. E enfim, mas o Vasco saiu vitorioso aí. Adiel Reis, Estevão Barros, a nossa nobre e enorme audiência do Bem Armadores. Não precisava, né, cara? Mais um ano que o Vasco chegando na última rodada, aflito, 3 dias, falar agora particularmente, 3 dias sem dormir direito. Parecia que ia chegar Natal, parecia que ia chegar Ano Novo, mas não chegava o dia do jogo do Vasco. Digo que é o 2º ano consecutivo porque teve a Batalha de Itu ano passado. Aquela sim teve mais emoção que esse ano. Mas uma permanência na Série A, Estevão Barros, que não pode apagar tudo que foi feito de errado na temporada do Vasco. Não pode apagar de errado contratação e manutenção de Maurício Barbieri, Abel Braga, Paulo Brax, que trouxeram Pedro Raul. Eu vou dar um desconto porque eu fui a favor da contratação dele, que era o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas que trouxe Carabajal, que trouxe Juan Cruz, que trouxe o potentoso garoto que já estava aí também, Capasso, trouxe Cocão, torrou 150 milhões de reais. Orejano, que nem para o banco vai mais, entre outros. E o Vasco chega na penúltima rodada do primeiro turno sem perspectiva nenhuma de ficar no Campeonato Brasileiro. Traz esse excelente treinador, Ramon Dias. Traz para mim o principal jogador, que foi o Gary Medel, que mudou o espírito, que o Vasco tinha um espírito de derrotado dentro de campo. Muitos jogadores fracos mentalmente. E aí começou a virar chave. Claro que chegaram outros jogadores para somar. Maicon, que foi uma surpresa durante o campeonato, confesso que eu fui contra. O garoto Praxedes, que embora seja ruim, mas foi muito mais útil do que estavam antes dele. O Paulinho das Arábias, grande jogador, excelente jogador, um dos melhores. Eu não entendo porque esse menino não está na seleção. E o craque Serginho, que não quis desfilar o seu futebol por todo o campeonato, só nos momentos importantes. E sem dúvida o pirata, o Veguete. Teve outros erros? Teve, porque trouxe baseado. Teve Cocão, que veio também aí do Náutico. Teve o Seba Ferreira. Teve a renovação de contrato do Alex Teixeira. Teve Ivan, o terrível. Jefferson. Mas a torcida do Vasco, cara, não merece isso não, cara. De verdade. Fizeram com o time do Vasco, já desde que assumiu a gestão passada, time que contratava Zeca, time que contratava Nenê com 46 anos para ser o herói. E aí vem a SAF, a gente acha que tudo vai mudar, mas é mais um ano que o time vai brigar brigou para não cair. É difícil às vezes a gente vir aqui para uma live dizer o que é Vasco para mim, cara, porque Vasco para mim é de verdade é ser apaixonado. Por mais que eu só tenha visto um título em 2011,
Mas quando começa o jogo, a gente apoia do começo ao fim. Momento difícil, vai ser muito difícil eu passar para os meus sobrinhos o que é Vasco, a história do Vasco, time que lutou contra negros operários, porque time que montou um estádio que sempre vai lutar contra tudo e contra todos. Vasco para mim é paixão, cara, é difícil. Ano após ano está sofrendo. Vasco para mim é sentar com meu pai, assistir um jogo, ir na Arena da Amazônia, apoiar o time, ver Gabriel Peck, ver Figueiredo jogar, ver Raniel. Tudo isso é paixão, cara. Que não vai apagar, cara. Difícil. Mas vamos sobrevivendo, seu Estevão Barros. A gente vai sobrevivendo, cara. A gente vai sobrevivendo. É isso aí. O Vasco fica na Série A. Comemore, Cássio Ângelo. Essas lágrimas agora são de um ano que não condiz com a história gigantesca do Vasco, mas que, como você bem disse, demonstram toda a sua paixão, todo o seu apoio, não só seu, mas de toda a nação vascaína, que em todo momento empurrou o time, apoiou, não deixou não deixou o Vasco morrer, né, nesses momentos difíceis. A verdade é bem essa. E que daqui a pouco a gente vai falar 2024, do que esperar do Vasco também. Acho que é um assunto interessante para a gente abordar aqui, como pode ser esse planejamento, quais são as prioridades para o Vasco. Mas o fato de El Reis é que hoje o Vasco, aos trancos e barrancos, como tinha que ser, né, depois de muita luta, conseguiu o resultado que precisava, ficou na Série A e, enfim, trouxe um pouco de paz pro torcedor, que vai poder passar o final de ano aí aliviado e já pode, enfim, pensar aí com todo esse investimento da 777, enfim, em um 2024 um pouco menos tumultuado, né? Acho que é o mínimo. Com certeza, eu acho que precisa ter planejamento. Tem um bom treinador, torço para que ele fique, porque com um elenco desse, como o Cássio disse, é todo remendado, o Vasco teve que remontar o time no meio do ano. Parte do time que jogou bola e que fez o Vasco ficar na Série A do Campeonato Brasileiro não estava de janeiro a junho, inclusive o treinador. Então, precisa muito ser pensado para que o Vasco não passe mais por isso. Concordo com o Cássio. Mas, enfim, quem contratou o meme do Galvão, né, é que tem que conversar. Porque, sinceramente, se a gente for ver o Vasco se livrando na última rodada, com uma vitória em cima do Bragantino e toda essa emoção, mais um ano, eu acho que o Cássio tem razão, o torcedor do Vasco não merece isso. E com o maior aporte que vai ser feito pela 777 para o Vasco, é preciso ter muita cautela na hora de planejar o elenco e o time para o ano que vem, porque, Estevão, num campeonato, no pior dos campeonatos brasileiros que eu já vi ser disputado desde do início da era dos pontos corridos, não dá para ver o Palmeiras, que tem Mike e Marcos Rocha sendo campeão, é insuportável isso, com o pior dos campeões, com o pior desempenho dos campeões, com 70 pontos, e ainda assim, com o pior Campeonato Brasileiro, a gente continua vendo o Vasco disputando contra o rebaixamento. É inaceitável isso. Eu consigo entender a situação do Santos financeiramente, foi rebaixado hoje, a gente vai falar sobre isso, é aceitável. Mas o Vasco, que praticamente iniciou o modelo SAF, se não foi o primeiro, porque tem a situação do Botafogo, mas teve ali toda a apreensão da torcida, o aporte financeiro da 777, e mesmo assim não conseguiu montar um elenco competitivo. Tem coisa errada que precisa ser revista, e ser revista o mais rápido possível. Conseguiu se livrar de um, mas não sei se de outro. Se manter esse elenco com essa pífia vontade, que só joga nos últimos minutos, muito mais na vontade do que na estratégia, não vai conseguir. Então, assim, o olho para 2024, o olhar para 2024 é planejamento, e tem que ser feito amanhã, ou daqui a pouco já. Fazer uma reunião para organizar, mandar a galera que tem que mandar embora e pensar em nomes que de fato sejam comprometidos com a camisa do Vasco.
Porque, assim, se tem história, ok, tem história, tem camisa pesada. E agora não falta grana, tem grana, então precisa planejar. Mas acho que um passo de tranquilidade e acho que um início, né, para esse planejamento é o Ramon Dias, né? Porque acho que, ao contrário desse início de ano em que havia dinheiro, mas, por exemplo, tinha que buscar um treinador, e acho que aí também, como o Cássio falou, foi uma escolha equivocada do Barbieri, né? A gente discutiu muito isso aqui no começo do ano. Acho que esse ano, pelo menos, pelo que o Ramon Dias demonstrou nesse reta final aí, desde que assumiu, é que ele é um cara que muito competente, que pode montar um time competitivo, que vai fazer o Vasco. Não sei se é difícil falar porque não vai ser do dia para noite, mas que aos poucos vai conseguir retomar o Vasco esses dias de glória e quem sabe e poder brigar pelas competições, Cassiano. Sim, cara, o Ramon Dias tem contrato até o final de 2024. Fez um excelente trabalho com pouco tempo que ele tinha nas mãos. Ele chega no jogo contra o Corinthians, perde duas ali, demora a conhecer o elenco, os jogadores vão aos poucos chegando. Exemplo disso, por exemplo, é o garoto Paulo Henrique, que fez a jogada para o gol do Serginho, já estava no elenco, tinha sido utilizado só uma vez pelo Maurício Barbieri, foi utilizado somente no segundo turno pelo Ramon Dias, e depois assumiu aí o protagonismo. Maicon também, outro jogador que cresceu muito, mas 2024, muitos desses jogadores aí não tem que ficar na equipe do Vasco. Acho que Léo Jardim, Piton, o próprio Zé Gabriel, o Paulinho das Arábias e o Veguete são jogadores interessantes. Agora, os demais, todos têm que ser repensados e trazer jogadores que se encaixem no estilo de jogo do Ramon Dias. A gente viu o treinador tentando muitas coisas durante a temporada. 3 zagueiros, 3 volantes, 4-3-3, como foi que terminou a partida hoje, muito pela circunstância do jogo do que propriamente trabalho. Mas o Ramon Dias foi um cara primeiro que blindou a equipe. Quando o Vasco perde aquele jogo lá para o Palmeiras de forma equivocada, porque a arbitragem tomou uma decisão muito polêmica e errática contra o Vasco, ele bate na mesa e diz: o Vasco vai jogar contra tudo e contra todos e nós não vamos cair. Realmente, o Vasco mostrou muita vontade com o Ramon Dias, mas pouco talento, pouca técnica. Se deixar o argentino trabalhar, eu acho que o Vasco tem tudo para fazer um campeonato mais tranquilo. Ele com esse elenco já hoje, se jogasse duas, não seria o sexto colocado do Campeonato Brasileiro em aproveitamento. Eu também acho que um Vasco com um bom elenco e um bom planejamento, como a Diel falou, acho que pode ao menos sonhar alto ali, pensar em fazer um campeonato digno, e por que não? Sul-Americana acho que é um campeonato bem acessível. Eu, dentro da diretoria do Vasco, se estivesse lá, priorizaria a competição sul-americana, porque pode ser interessante. Copa do Brasil também, os torneios aí mais mata-mata, mais acessíveis, e fazer uma boa campanha no Brasileiro, longe do rebaixamento, acho que seria interessante aí. É o caminho para a equipe do Vasco. Agora, falando em elenco, as zagas, que é uma necessidade, e o meio-campo são as prioridades, né, Cássio? Sim, cara, a zaga tem que ser prioridade. Medel é um ponto fora da curva, mesmo sendo volante, é um excelente zagueiro num contra um. Mas, por exemplo, Maicon tem uma idade muito avançada, fisicamente deixou a desejar em alguns jogos. Eu acho que o Léo é um zagueiro interessante para compor o elenco, e os demais ainda não têm a mínima condição de jogar no Vasco. Miranda, Zé Vitor, Capasso. É uma herança ainda muito ruim que o Paulo Brax vai deixar aí no elenco. Sem falar que o Piton é o único lateral esquerdo que o Vasco tem, porque o Jefferson, que chegou vindo do Atlético Goianiense, não jogou uma partida. A lateral direita, o Vasco tem 3, Paulo Henrique, Puma
e o Gabriel Dias, que eu acho também que não são jogadores ali de alto nível. Para compor elenco, um deles ok, mas para ser titular, se puder vir alguém melhor, também seria melhor. Eu agradeço. Bom, são questões aí que a gestão do Vasco vai ter que pensar aí para a próxima temporada.